Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, no Papo da Socila. E como sempre, muito bem acompanhado de pessoas especiais, trazendo novidades, informações e entretenimento para todos vocês. E hoje do meu lado direito, aquele cara bonitão que parece com aquele cara famoso daquele filme das princesas. Como é que é aquele filme das princesas, hein, Dê? Lá vem aí. É o Shurek. Shurek. Começa. Primeiro eu coloquei aqui a Fiona, né? Agora o Shurek. Começa. Já Fala, não basta Daniel, ser humilhado na rua. Pra nós, meu irmão. Bom, eu sou Daniel Maia. Hoje eu tô aqui, caí de paraquedas com meu brother Fagner Socila. Vim aprender um pouco de vendas aí, né? Paraquedas nada, meu irmão. Hoje você veio no lugar certo e vai conhecer o cara que é o fenômeno, o rei do rapport. Hoje nós vamos entender muito sobre o que é venda, mas mais do que isso, tá? Vendas é o meio dele. Nós vamos dar um passo para trás desse cara aí e nós vamos entender muito sobre motivação, vontade genuína e o mais importante, carisma. Porque venda, cara, todo mundo tem que ter venda, mas se não tiver esses dois passos para trás, cara, não adianta. E para isso, pessoal, apresento para você hoje meu brother Vinícius Barreto. Obrigado pelo convite. O rei do rapport. Do rapport. Me intitulei, a marca inclusive registrada no meu nome. Gosto de usar a questão do rapport exatamente porque você falou. Venda, acredito muito que venda é uma série de fatores, né? Venda é estudo, venda é uma ciência. E o rapport é a entrada da venda. Nada mais do que a primeira conexão, o carisma, como você se conectar com as pessoas. Então, eu sou especialista em franquia, mas me especializei muito na parte de vendas e sou um entusiasta de vendas. E um cara que ao longo dos últimos 10, 12 anos aí vem estudando vendas. E eu defendo muito essa tese, que vendas é uma ciência, que você precisa estudar, você precisa aprimorar, e que isso pode ser replicável. E aí você já sabe um pouco da história, que eu tenho um exército de vendedores motivados, sangue no olho, que vende assim de forma absurda. E esse é o meu propósito. E hoje eu tô aqui também pra gente falar desse assunto. E nós vamos começar com o primeiro passo. Você assinar esse livrão maravilhoso aí pra mim. Esse presente, eu preciso que você me fale, cara, nesse momento, com bastante humildade, o que você sente quando você autografa um livro que você teve o carinho, o cuidado de poder produzir ele para poder ajudar milhares e milhares de pessoas? Porque nós estamos falando de um improvável. Sim. Não estamos falando de um cara que nasceu pronto, não. Sim. Nós estamos falando de um cara, que aprendeu com a vida e com todos os desafios a desenvolver tudo que está nesse livro. Isso é legal porque eu produzi esse livro pensando exatamente em ajudar as pessoas a entenderem que vendas não é um dom. Porque eu escutei várias vezes essa coisa do: pô, Vini, você nasceu com o dom das vendas. Pô, Vini, você fala a venda de uma forma muito simples. E isso traz como se fosse algo que é de nascença. E não é. Eu brinco que é até um desrespeito por todos os livros que eu já li, por todos os estudos, por todos os cursos que eu já fiz de venda. Por todo não que já tomou, né? Não, por tudo que a gente faz para se tornar o que eu chamo de vendedor profissional ou vendedor de alta performance. Então, quando eu construí e comecei a desenhar esse livro, o propósito dele era mostrar para para os meus pares, os vendedores, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou vendedor. As pessoas normalmente perguntam: Vini, você é empresário? Você é especialista em franchise? O que você é? CNPJ eu tenho muitos, mas a minha profissão, toda vez que eu vou num hotel, ou se eu vou ter que preencher alguma ficha, é vendedor. Então eu quero ajudar muitos meus pares, vendedores também, que vieram ao longo dos últimos anos, assim, aprendendo venda na marra. Achando que venda é... Ô, palestrinha, vai assinando esse negócio. Deixa Ô, Dênio, o que você tá achando desse cara? É vendedor. Brabo. É vendedor. Cara, se você vê o lifestyle dele, cara, de corrida, de dedicação, de não abrir mão, chuva, virada do ano, cara, chovendo, esse cara metendo marcha, motivando todo mundo do grupo no Instagram dele, falando que não tem que parar. É, assim... É motivador pra todos nós, cara, que queremos ter as coisas, mas esquecemos um detalhe. Até quando nós estamos dispostos a pagar o preço, cara? Porque pra estar aqui hoje falando bonito do jeito que tá, as pessoas às vezes não entendem. E, de fato, cara, viver um sonho é pra poucos. Sonhar, cara, é gratuito pra todo mundo. Você bate ali a cabeça no seu travesseiro, qualquer um pode sonhar. Mas viver o que você sonhou, irmão. Agora explica pra gente o seguinte: rapport. Da onde que vem a palavra?
Qual que é o significado dela? O que ela representa dentro do mundo da venda aí? O rapport, na verdade, é uma técnica, né? Uma técnica de aberturas, de conexão com as pessoas. Então, é uma técnica que até é usada muitas vezes para o pessoal que estuda, faz PNL. Eu até aprendi quando eu fiz Master em PNL, que é como você conectar. Até porque a venda, ela é emocional. As pessoas, muitas vezes, elas não compram o seu CNPJ. Elas vão comprar o seu CPF, ou seja, você. Então, se você não conseguir se conectar nos primeiros minutos com aquela pessoa, a chance de você conseguir concretizar a venda é muito menor. Então, rapport nada mais é do que essa entrada. É uma entrada de uma venda, mas também de uma forma muito científica. Tem como fazer isso de vários formatos. Você fala de gerar conexão, né? Conexão. Gerar a primeira conexão ali para depois você conseguir encaixando as suas técnicas, né? Isso. É desde por exemplo, desde eu modelar os gestos, ou, por exemplo, eu adoro corrida, então se eu descobrir que você também gosta de corrida, eu vou falar de corrida. Se você gosta de futebol, eu posso te conectar com futebol. Então, é um pouco daquele quebra-gelo inicial. E principalmente nesse momento que eu falo que as vendas evoluíram, hoje, rapport significa muito mais do êxito do que era, por exemplo, 15, 20 anos atrás. Então, quanto mais a gente ensinar esse vendedor a fazer um rapport, e detalhe, genuíno. Não é simplesmente um papinho solto para conectar depois, não. Ser só um ator, né? Não, tem que ser genuíno mesmo. O que ele tá falando, cara, eu presenciei lá na 300 Franchise. Eu vi os caras apaixonados por que eles fazem. E mais importante, do jeito que ele colocou, do jeito que ele motivou entrando, falando a palestra dele, tocando tambor e mostrando pra galera. Você vê que os vendedores deles, cara, estão um passo à frente de muitos negócios. Os caras querem conectar genuinamente com as pessoas que estão lá, sabendo o que eles fazem, onde que mora, como é que funciona a cidade, se tá tudo bem por ali. E num nível tão agressivo, Daniel, de chegar a falar da rua, do negócio que tá do lado, cara. E isso é brilhante demais, né, Vinícius? E, de novo, é técnica, é ciência. Você viu lá, eu sou uma máquina, Daniel, de produzir vendedor. Inclusive, se você perguntar assim, Vini, onde você acha tanto vendedor? Eu formo. Eu sou uma escola de formar vendedores. Eu gosto de vendedor que tem... Não, e os meninos que não tem nada de venda, cara. Outro dia eu vi uma menina lá, acabou de vender uma bolaria, ela batendo no trem com pressão danada. Na hora que eu bati, eu falei assim, essa menina não vendeu esse negócio. Não é possível. Mas você vê o gás da menina, a resposta dela, você vê que ela tá conectada com todas as etapas do negócio, cara, e ela tá interessada, né? Porque é isso, a gente fala, vendas transforma. Então, a partir do momento que você pega uma pessoa que talvez... A grande maioria do meu time é 20 e poucos anos, 19. Eu pego gente muitas vezes no primeiro, segundo emprego, dependendo. E aí você forma ela para as vendas, né? Você ensina ela a vender de forma previsível, organizada, CRM, rapport, cadência. É uma escola mesmo de vendas. Então você dá para ela uma carreira. Então eles vibram muito com isso. E, obviamente, eu trabalho vendas em cima daqueles pilares que a gente comentou lá. Eu gosto de trabalhar a parte financeira, o vendedor tem que ganhar dinheiro. Eu tenho parte de reconhecimento. Então, todos os meus vendedores que batem meta, que eles têm uma série de reconhecimento, tem PIN, tem placa, melhor vendedor, tem uma competição interna. E as experiências. Então, eu tive vendedora que foram batendo uns desafios comigo, que viajam, vai pra praia por minha conta, passam um final de semana em Campos do Jordão. Então, eu junto isso de uma forma pra motivar eles mesmo. Vinícius, palestrinha, isso aí já tá pronto. Agora nós vamos rebobinar a fita lá atrás, irmão. Sabe por quê? O cara preparado, eu vi, palestrando, seguro, com consciência, já tá tudo dominado. Mas aquele menino lá de 10 anos de idade, que cresceu lá no interior, tava na escolinha, sonhava em ser vendedor ou não? Queria ser médico, jogador de futebol, gerente do Banco Itaú? Conta pra gente. Eu sou filho de uma família que é zero empreendedora. Então, meu pai é engenheiro, minha mãe é psicóloga. Nada a ver. Nada a ver. E tanto que eu e meu irmão somos vendedores, não temos nada a ver com o perfil deles, a família inteira, ou engenheiro ou médico. Então, de cara, na hora que você já começou a mostrar ali que você já era empreendedor, já não vai pra essa onda, não. Não, todo mundo da minha família, eu sou um maluco que empreende, porque eu comecei, inclusive, com 16 anos. Eu comecei a empreender exatamente dando aula de matemática, química e física. Eu sou um pouco adiantado no colégio, estava formando ensino médio com 16 anos. Que isso, cara? É mesmo? Então, como é que foi? Você foi evoluindo rapidamente? Numa transição de cidades, você falou de interior, eu sou nascido de Poços de Caldas. Sim. Depois de Poços de Caldas, como filho de engenheiro, meu pai foi transferido, eu fui morar em Três Marias. Então, Poços de Caldas, sul de Minas, um ensino bem desenvolvido. Quando eu fui para Três Marias, um ensino mais, vamos dizer assim, um pouco mais retraído. atrasado. Aí então, a professora e o colégio me pediu para passar um ano.
pra frente, porque eu já tava mais desenvolvido. E eu já sou do final do ano. Eu já sou do final de setembro. Então, com isso, eu quase sou de mais de um ano, quase 2 adiantado. E aí, mas isso eu fui tocando, fui levando, na escola sempre é muito adiantado, e eu finalizei meu ensino médio no Bernoulli. Eu queria fazer ITA. Então, eu falei que era de médico. punk Bernoulli, né? Hoje é a maior referência de ensino que tem hoje. E o Bernoulli antes, ele nem era o Bernoulli, ele era só um preparatório, um cursinho pré-vestibular pro ITA. Que era o especialista. E o lance seu era ITA. Eu sou. Ia virar piloto. Não é nem a questão de piloto, engenheiro, cientista, qualquer coisa. Queria entrar pra aeronáutica. Mas depois eu fui descobrir que é por uma questão de desafio. Igual o Fagner falou, eu sou muito motivado a meta, a desafios. Então, quando chega e eu tô estudando num Bernoulli, que todo mundo queria fazer medicina, e tem um negócio que é mais difícil que medicina, eu falei, eu quero é esse. Não era pela carreira, era pela dificuldade. Aí o ITA era disputado, né, cara? O ITA era 400 e tantos. Hoje, né? 400 e tantos por vaga. Era um orgulho você falar que tava no ITA, né, cara? Era um outro nível, né? E aí, quando formou, veio aquela frustração. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? O que eu sou agora? Porque foi rápido demais, você era jovem demais. Jovem. Aí já tava empreendendo. Não, aí eu fiz o preparatório pro ITA, e o ITA, quando você faz preparatório no Bernoulli pro ITA, você estuda basicamente matemática, química e física. Porque o vestibular do ITA não tem igual aos demais, que tem todas as disciplinas. É focado nas exatas. Então, como eu já era bom em exatas e eu fiquei melhor ainda, eu fiz o vestibular do ITA, não passei. Passei em todas as outras, passei na PUC, inclusive passei na UFOP, meu pai na época, ele falou 16 anos, você ir pra Ouro Preto. Tá louco? Fica aqui. Vou perder esse menino lá. Vai demorar 10 anos pra formar engenharia. E aí foi quando eu decidi, falei, então eu vou prestar vestibular mais um ano, mas sempre com esse fogo de ter independência e tudo mais. E aí numa dessas brincadeiras, meu pai até falou assim, pô, talvez é até melhor você ficar em Belo Horizonte, porque aqui, muitas vezes você vai estudar em Ouro Preto, o custo de eu te manter fora é o mesmo de eu te pagar até uma faculdade aqui pra você. E aí ele brincou, falou, olha, eu até arrumo um carro, daqui a pouco você vai fazer 18 anos. Aí eu falei, gostei. Aí passou uns dias, eu falei, pai, eu quero aquela história do carro, se eu ficar aqui, vai ter mesmo? Ele pensou alguns segundos e falou assim, deixa que até o final do dia eu vou providenciar o seu carro. Eu falei, pô, maravilha. Ganhei um carro. Falei, opa, tô bem, né? E aí, quando eu cheguei no final do dia, tinha um pedaço de papel com um endereço e o nome de uma... chamava Isabela. Endereço, telefone, Isabela. Aí eu perguntei pra ele, falei, opa, vou buscar meu carro? Você comprou essa Isabela que vai me entregar? Ele, não. Como minha mãe é psicóloga, muito tempo psicopedagoga, meu pai conseguiu que ela arrumasse algum aluno pra eu dar aula particular. Falou, seu carro tá lá. Tá aí, ó. Você vai comprar a roda, depois você vai comprar a porta, depois você vai comprar seu carro. E aí eu, muito de boa, falei, bora. E aí eu descobri um negócio que, inclusive, na época... Cara, com 16 anos você tava dando aula já. Eu tava dando aula. Dava aula na casa, aí 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, 4 alunos, começou a crescer. A minha mãe também trouxe um amigo meu também de escola, que também era muito bom de exata. Nós dois começaram a dar aula, e chegou uma hora que a gente viu que esse negócio... Deu rock. Deu rock, aí a gente deixou de ir pra casa das pessoas e montou uma escola, na época chamava até Nerd. Que doido, cara. Aí virou negócio mesmo. Virou negócio, virou uma rede de franquia, acelerado pela 300 uma época, chegamos a bater 63 unidades. É mesmo? Maravilha, irmão. Pô. E aí foi onde eu falei, opa, gostei disso daqui. E aí, enquanto aquela coisa de vestibular, vamos pra faculdade, eu era o rico da faculdade. Perfeitamente. Quantos aquela coisa em faculdade, o cara custava pagar pra tomar uma cerveja? Começar o processo já tava acelerado, débito, já irmão. tava adiantado. Celularzão no bolso, tudo, bombando. Eu era, porque carro. Final de ano, na época, eu lembro assim, valor de época, assim, sei lá, 15, 18 anos atrás, era 4 mil reais que eu ganhava no final de ano, na época que os meninos tinham recuperação. Tá louco. Então, assim, imagina um 17, 18 anos ganhando esse dinheiro. Rico. Eike Batista no meio dos meninos. Eu na faculdade, eu tinha essa coisa. E eu já tinha uma coisa do já tá empreendendo. Eu não era aquela coisa de tipo, eu deslumbrado com a faculdade. Então, eu acabei amadurecendo nesse sentido. Comecei a cursar engenharia. Engenharia era integral. Todo pai, né? Incentivo. Eu não sei, eu acho que por causa da coisa do número ITA. De número também. Do ITA, número, aquela coisa. Eu não tive essa virada de, qual que é a minha profissão? Inclusive, eu falo muito isso hoje. Eu acho que é difícil escolher uma profissão tão novo. Eu não recomendaria, inclusive para meus filhos, eu acho que se eles saíssem do ensino médio, eu recomendaria eles. Vai viajar um ano, vai pra fazer um intercâmbio. Vai entender o que você gosta. Descobre mais coisas, né? Descobre qual que é o seu talento e depois você volta. E a engenharia me travou muito nos horários, porque ela é integral. E eu gostava de trabalhar.
Eu não gostava desse negócio de ficar o dia inteiro na faculdade. Aí o esporte sempre teve presente na sua vida ou não? Sempre. A gente vê que você é acelerado o tempo todo, né? Tem que gastar energia. Foi desde criança. Como filho de psicóloga. Cara, e não combina, só porque você vem dos nerds, que são os caras mais pacatos, estudiosos. De repente chega um cara acelerado demais, e aí? Como é que é? Corpo e mente, os dois... Mas isso que, inclusive, que deu certo no nosso modelo de negócio na época de reforço escolar. Por quê? A gente entendeu que a criança e o adolescente, ele tem uma resistência com o professor porque é uma figura hierárquica, é uma pessoa mais velha. Então não existe rapó, não existe conexão e tudo mais. Então... Chegava eu, agitado, novo, falando de matemática era de uma tudo forma... que os meninos queriam. Porque o outro cara tava vivendo em outro tempo, né? Você tava vivendo o tempo real, dia a dia. Falava a linguagem deles e tudo mais. Então, assim, eu usava isso ao meu favor. Eu sempre usei... Isso eu agradeço muito a minha mãe. Minha mãe é uma linha da psicologia que não gosta da medicação. Então, ela sempre jogou desde criança atividade física. Então, judô, o que você precisa natação, tomar vai vir do seu cérebro. Tudo. É dopamina. Se quiser, tá aí dentro. Todos os esportes possíveis. Tanto que quando chega aquela parte de ensino médio no colégio, sabe quando tinha as Olimpíadas, esse negócio? Eu era um que jogava todos os esportes. O cara tava inscrito em tudo. Todos. Até ping-pong. Até na fila da merenda. Até ping-pong. Pega. O cara fazer rouba a bandeira, o cara tava lá. Porrinha. Competitivo ao extremo, né, também, né? Muito competitivo. Mas uma competitividade que é o seguinte, eu não ligo de perder. Esse é um ponto importante, assim. Eu sou um nível de competitivo que, se chegar no final e perder, você nunca vai me ver de cara fechada, você nunca vai me ver puto. Mas eu falo assim, tem que estar competindo, né, cara? A adrenalina de competir. Cara, Vinícius, você falou um negócio aí pra mim, que é o valor desse novo mercado, desse novo momento. Eu vi recentemente uma atleta americana poderosíssima, ganhando tudo de todo mundo, aquele negócio todo, entendeu? E um belo dia, ela tava numa competição de grupos, eram 4 meninas, e uma das meninas foi mal. E como ela viu que a menina foi mal e ela não tinha condições de lutar pelo primeiro lugar, cara, ela se esquivou de competir e falou assim, eu vou cuidar da minha saúde mental. Todo mundo fez um alvoroço danado, parabéns, o limite, ela tá perfeita, não sei o que todo. Nesse momento eu discordei, mas eu falei, não quero nem falar isso pra não virar polêmica. Mas na minha cabeça é igual você falou. Eu acho que quantas meninas ela ganhou, quantas meninas ficaram em segundo lugar pra ela poder ficar em primeiro lugar, e ela tava lá com a saúde mental dela lá no topo, lá maravilhoso, e ela não preocupou com quem ficou por baixo. E naquele dia que a competição ia acontecer, ela tinha que ter competido e ela já sabia que ela ia perder, cara. Na minha cabeça, de uma atleta honesta, profissional, o que ela tinha que ter feito? Competido, perdido pra menina e não desmerecido a vitória do outro. Cara, e logo na sequência, foco, né, cara? Isso aconteceu no Flow Grappling, que é um torneio que tem de luta, que é sem pano, do jiu-jitsu e tal, que é negócio todo onde um cara vence o outro. E um dos atletas estava vindo muito forte, com uma grande chance de vencer, cara. E o outro cara em segundo lugar naquele negócio todo, ele quebrou a costela. Aí todo mundo falou, ih, vai desistir, não vai lutar não. O cara foi no outro dia. O cara entrou no ringue com a costela quebrada, o outro cara vendo que ele tava com a costela quebrada, os dois vieram, ele se deu pro cara finalizar, e na hora que o cara finalizou, cara, ele levantou a vitória do cara lá no topo, valorizando. Por quê? Porque igual você falou, cara, eu sei perder também. Eu sei que aquilo ali não é o meu momento, mas não é por isso que eu vou falar a minha saúde mental, eu não tô preparado. Não, eu vou valorizar a vitória do outro, cara, porque eu já fiquei em segundo lugar, eu sei como é que é ruim. Até porque eu falo que eu gosto também dessa mesma linha de raciocínio, porque até mesmo quando você compete, não estando no seu melhor, você tá dando a oportunidade pro outro de ganhar de você. O caso da ginasta foi muito emblemático, porque quantas pessoas se prepararam pra querer ganhar dela? Cara, imagina isso, ela era a pessoa a ser batida. A ser batida, justamente. Então, eu treinei pra pegar. Disso, falou assim, eu treinei pra ganhar. Eu não treinei pra ganhar a medalha, eu treinei pra ganhar dela. É igual o Michael Phelps. E assim, o Michael Phelps, pra mim, é o cara. Porque o Michael Phelps já teve várias vezes que nadou com dor, não nadou com o seu melhor, mas ele sabe a representatividade que ele tinha no esporte. Início, um menino perguntou pra esse cara, no meio de uma palestra, assim, aquele negócio todo, falou assim, Michael Phelps, quando você descobriu que você era fenomenal? Ele parou assim durante um tempo, fez um silêncio, olhou na cara do menino e falou assim, quando eu fiquei 6 anos sem faltar um treino. 6 anos todo dia, cair na piscina 2 vezes, de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. 6 anos, irmão. Vocês têm noção do que é 6 anos? Constância. É constância. É fazendo aquele trem detestando. É com diarreia, é com dor, é com fome, é com dor de cabeça, é com tudo.
todo dia, ele tava 2 vezes na piscina. E aí chega um cara e vira e fala o que com ele? Você nasceu com um dom. Um dom. Quantas franquias você deixou de vender, cara? Quantas ligações você fez? Quantas vezes bateu na trave do cara ter perdido dinheiro naquele momento, de não ter conseguido dar grana, não conseguido fazer a rescisão trabalhista? E quantas vezes você perdeu pra poder ganhar? Sim, é por isso que eu falo, é matemático. Você só... eu sei que é uma frase que fica até meio... Parece aquela frase pronta, mas quanto mais não você toma, mais próximo do sim você tá. Então, o desafio dos meus vendedores, o desafio da competição, tudo isso que eu falo pra eles é isso, assim. Você precisa também investir tempo em tomar muito não, em se desenvolver, porque com o tempo, o vendedor ele vai pegando um pouco a malícia. E aí você consegue ter uma métrica, né? Você tá negociando. Pô, cara, sei lá, de vez em quando a gente dá uma relaxada, mesmo a gente fazendo rapport, espelhamento, a PNL todo, o treinamento todo certinho, você dá uma relaxada às vezes e dá uma manota, cara. Você, pô, perdi a venda na manota, cara. Na próxima eu vou tentar me policiar pra mim não dar essa manota, mas você já sabe que você tomou ou não, cara. Mas é o aprendizado. E assim, aí é o ponto que eu, por exemplo, assim, hoje, eu, mesmo tendo orgulho de falar que é vendedor, hoje esse é o meu papel. Hoje, como um gestor de vários vendedores, o meu papel é ajudar ele a achar esse erro. Porque eu falo pra ele, quando eu acho o seu erro, não é porque eu tô querendo pegar no seu pé. Muito pelo contrário, eu tô aqui pra te desenvolver. Então, o papel do gestor é muitas vezes falar assim... Você tropeçou aqui, porque você falou um exemplo. Eu errei aqui, mas a grande maioria das vezes o vendedor não sabe onde ele errou. E a gente que está na gestão dele, você começa a enxergar assim... Vinícius, quantos números? Quantas franquias? Quantos vendedores? Hoje... Só para as pessoas entenderem que quando você fala, não é porque você achou. Sim. É porque igual você falou, você tá acima deles, com o mapa na cara e vendo acontecer. 632 vendedores CLT... batendo 12 mil franquias vendidas nos últimos 5 anos. É bizarro demais. Isso de franquia. Sem contar a parte de time de gestão, né? Mas nosso time de vendas... Vamos focar só no time de vendas. 600, hoje já... Quantas ligações por dia? Se eu te falar que eu consegui aumentar aquele número, essa semana eu tô usando o IA para mostrar pro meu vendedor performance diária. Então, cada vendedor meu recebe assim, hoje você ligou 5% a mais do que ontem, tantos por cento a mais do que a sua meta da semana e tudo mais. É igual a gente recebe dos aplicativos, né? Com tantas horas no... tipo aquele tempo de uso do aplicativo. Eu tô mapeando e entregando tudo mastigado pro meu vendedor. Essa semana eu tô com um dos meus times que eu tô testando lá, umas mudanças ali, bateu média de 145 dias ligações. Agora vamos lá, não tem ninguém melhor do que você para poder falar sobre isso. E eu tô batendo essa tecla tem muito tempo. Tráfego pago, ele traz uma quantidade muito grande de leads. Mas quando ele traz os leads, geralmente vai ter leads qualificados, Sim. vai ter leads desqualificados, que é o mesmo processo da mineração. Sim. Você tá ali minerando, você quer o diamante? Ele é o mais difícil que tem de encontrar. O que fazer com essa como que eu posso falar para ficar bem claro para você? Com essa obsolescência pelo excesso de leads. Porque tem muita gente já descartando. Não deu atenção? Descarta. E isso, cara, tá tornando esse método de minerar leads um método já obsoleto e que não era o tempo pra isso. Porque antigamente a gente esperava, cara, horas, dias, meses pra chegar um lead. E você não podia errar, você dava vida pra aquele cara. Hoje o volume é tão grande, igual você falou, 145 ligações, cara. Será que esse cara não tá tratando isso com uma frugalidade, não de falar assim, vou naquele cara que tá querendo, os outros que não tá querendo... Vai no automático, né? No mecânico. Sim. O lead, eu escutei até do Conrado isso, o lead estragou o vendedor. Exato. O lead estragou o vendedor. Porque muitos vendedores hoje não querem mais ser vendedor, querem ser tirador de pedido. Então ele liga esperando que um cara fale, eu quero comprar essa franquia. Tá? Esse não vendeu. Esse aí não vendeu, ele tirou pedido. Então assim, o excesso de lead traz isso. É difícil você não ter esse tipo de relação. Vai ter. Quanto mais lead o seu vendedor recebe, a tendência é ele não tratar com carinho todos os leads e começar a descartar o que ele não consegue falar. Aonde que você pode ajudar o seu vendedor e aonde você tem que fazer pela sua empresa? O microgerenciamento. Nós defendemos muito a tese do microgerenciamento comercial. Quem olha e mostra pro cara que ele tá errando, que ele tá desperdiçando o lead, é a gestão. E na sua palestra você falou isso com uma forma carinhosa. Você não mostra pro cara que ele tá errando, você mostra que tá acompanhando pro cara e direciona ele pro sucesso. Tanto que eu falo, pra qualquer do meu time, no dia que você achar que eu tô pegando no seu pé, porque eu gosto de você, no dia que você vê eu parando de preocupar e parar de falar no seu pé, pode ter certeza, o RH vai te chamar.
E não vai ser eu. Não vai ser eu, é o RH que vai te chamar porque eu não acredito mais em você. Então, como eu trabalho com um público de vendedores novos, que eu formo e tudo mais, eu invisto tempo neles. Mas eu quero o cara que tá afim. Então, eu audito mesmo. Eu vou desde uma auditoria, aí é óbvio que os meus... Você até liga pro cara, você passando de cliente. Já? Hoje o imediatismo também atrapalhou muito, né, cara? Tá todo mundo muito... Quer a coisa acontecer muito rápido. E tem negociação que a gente arrasta 3 meses, cara. Você espera o tempo da pessoa. Então, assim... Mas você pode ensinar o seu... a clusterização que a gente fala, né? De ensinar o seu lead... o seu vendedor a entender esse cara. Porque, assim, você não pode trazer o cara que precisa de 3 meses para vender pra uma forma de que o cara que precisa de 40 dias para vender. Então, você também tem que dar uma personalizada nos seus perfis. A gente sabe, mais ou menos, o cara que entra, que ele é mais emocionado, que é aquele que vai fechar uma negociação em 30, 40 dias, é uma metodologia. O cara que ele é mais analítico, você tem que trabalhar mais as apresentações numéricas, você tem que ir vencendo ele dali. Agora, se você não ensinar o seu vendedor a fazer isso, se você não tiver metodologia para ele fazer isso, ele erra. Então, o que você faz? Quanto mais você mastigar e mostrar isso para ele, hoje dentro do meu funil, eu consigo que ele classifique qual dos perfis que é, e a partir desse perfil, todo o fluxo de cadência que o próprio CRM já faz automatizado é pautado nesse cara. Se ele é um cara mais rápido, se ele é um cara mais lento na negociação. E lembrando, o vendedor perde muito e ele escoa todas as possíveis vendas dele se ele não fizer follow-up. Ô Vinícius, que faculdade, cara. E detalhe, com clareza, com tranquilidade. Sem aquele negócio de, é difícil. É simples. É básico. É difícil... É difícil porque o difícil é você executar com constância todos os dias. É só fazer, cara. É fazer. É tá lá e fazer. Mas é arroz com feijão. É arroz com feijão. Você nunca me viu falando que você tem que fazer nenhum malabarismo. É porque você tá falando fácil. Cara, vamos fazer, vamos pegar junto. O cara tem que querer. Você quer? É isso mesmo? É a sua vontade? Não, quer ganhar dinheiro? E esse meio é tão legal que quando chega o cliente pronto, você até estranha, né, cara? Não, tem alguma pegadinha nisso aí. Não, toda vez que vem... O cara já chegou prontinho. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Vamos... O cara já vem pronto... Já tem alguma coisa errada. Chegamos no final do Papo Socila, foi rápido demais, nós vamos precisar de outro tempo. Já até falei com o Saulinho aqui, o do Saulinho voou. Nossa, é porque tem muita coisa e muita sinergia. A gente tem vários assuntos, a gente pode fazer papo de venda, papo de franquia, papo de motivação de time. Papo só de coisas que não fecharam. Sem tanto assunto que vai virar um mês cast, né, cara? Mas vamos lá, no final do Papo Socila a gente pede uma frase de efeito, que você acredita que você tatuaria ela no seu corpo, uma música. E pra você, cara, eu vou pedir um desafio a mais. Você faz parte hoje de um desafio, cara, que é monstruoso, que é ser a maior do mundo. E uma coisa eu tenho convicção, vocês vão se tornar isso. O grande questionamento é quando? Porque vocês estão o tempo todo lutando contra todos os dados e estatísticas e batendo recorde. Eu gosto disso, porque vocês não estão disputando contra ninguém. Tudo que eu vi naquela imersão, eu não vi vocês falando de ninguém. Eu vi vocês falando de vocês mesmos, e todos tentando melhorar os seus resultados. Eu vejo isso em cada sócio. Eu vejo no Luciene, eu vejo no Leonardo, no Leandro, eu vejo você, eu vejo no Sol, eu vejo em todo mundo. Então vocês estão no caminho certo. Porque quando você faz um negócio que é bom pra você, esquece o mundo, o bem volta pra você. É fato. Então é uma frase, foda pra caralho, uma música que você curte demais, e uma mensagem pra você daqui a 5 anos. Bora lá. Pra mim, a frase que acho que eu gostaria de passar pras pessoas é que investir o tempo delas, de verdade, de forma genuína, em algo que ela é bom. Procure seu talento. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo coisas com tanta dificuldade, de coisas que elas não gostam. Então você acha... dinheiro porque é legal. Acha seu talento que o dinheiro vai vir. Eu falo que eu sou muito novo e eu sempre consegui todo o dinheiro sem preocupar com dinheiro. Então, acho que se você achar alguma coisa que é o seu talento, e eu falo que assim, gosto de vendas, gosto de alta performance, mas o meu talento é comunicar. Eu entendi isso, que óbvio que isso traz para as vendas. Então, melhora o seu melhor. Melhora o seu talento. Venda é comunicação, né, cara? Então, você usar a comunicação, mas lapidar o seu melhor. Muitas vezes eu vejo as pessoas querendo lapidar coisa que ela não é boa e tudo mais, e não olhar para o seu talento.
Música, Led Zeppelin, Stay With You Heaven. E... Olhando pra aquela câmera lá agora, aquela promessa pra você daqui a 5 anos. Promessa. Você sabe que, na verdade, a maior do mundo é a nossa missão. A gente canta todos os dias. Recentemente, a gente até escreveu. Tem um quadro que todos assinaram. Todos estão assinando. Que nós seremos a maior empresa do mundo do franchise até 2035. Mas 2035 eu vou fazer uma... Logo ali. É logo ali, mas nós estamos falando de 10 anos. Só que você me pediu uns 5 anos. Eu tenho uma promessa pra mim que em 5 anos... A 300. Faz olhando pra câmera lá que vai ser você que vai ver isso daqui a 5 anos, irmão. Então, daqui 5 anos, nós vamos ser a empresa... Não é nós, não. Vinícius, tô mandando uma mensagem pra você, tá? Ó, daqui a 5 anos... Então tá. Vinícius, daqui 5 anos você vai ser o maior formador de vendedores desse Brasil. Boa. Promessa é dívida, pessoal. E esse foi o papo da Socila, Daniel. Top demais. Máquina. Venda é venda, né, cara? O cara vende avião cair no buraco pra fazer piscina, cara. O papo da Socila com o rei do rapó. Obrigado, pessoal. Vinícius Barreto. Muito bom mesmo. Obrigado.